Olá pessoal, aqui é a Fernanda do Prazer da Literatura e no vídeo de hoje eu vou conversar com vocês sobre o livro Silas Marner, de George Eliot. Então pessoal, antes de eu conversar com vocês sobre esse livro, que é um dos clássicos da literatura inglesa, eu gostaria de falar com vocês um pouquinho sobre a autora desse livro, George Eliot. Isso mesmo, a autora, porque George Eliot era, na verdade, uma mulher. George Eliot era o pseudônimo usado pela escritora Mary Ann Evans. Nós já conversamos aqui no canal diversas vezes sobre o papel da mulher escritora na Inglaterra do século XIX, ou no século XIX de uma maneira geral. Não era uma tarefa nada fácil ser escritora e mulher naquele momento, e é por isso que diversas autoras usaram essa estratégia de utilizar um pseudônimo masculino para que a sua produção artística e cultural e literária fosse levada a sério pelos críticos masculinos. Nós já conversamos, por exemplo, sobre as irmãs Bronte, que usaram dessa estratégia também, a Emily Bronte, Charlotte Bronte e a Anne Bronte. Então, cada uma delas assinava os seus livros com um pseudônimo masculino. Por exemplo, a Charlotte Bronte assinava como Currer Bell, a Anne Bronte assinava como Acton Bell e a Emily Bronte assinava como Alice Bell. Se você quer saber mais sobre as mulheres escritoras no século XIX, assista a esse vídeo que eu vou deixar aqui em cima no card. Esse vídeo faz parte de uma série de vídeos que eu fiz sobre o padrão crítico duplo na Inglaterra vitoriana, em que levava em consideração trabalhos escritos por mulheres e trabalhos escritos por homens de maneiras diferentes. Mas hoje nós não vamos conversar sobre isso especificamente ou sobre as Bronte. Nós vamos falar sobre George Eliot, o pseudônimo de Mary Ann Evans. Mas além de usar um pseudônimo masculino como uma maneira de ter o seu trabalho levado a sério pela indústria cultural do século XIX, a Mary Ann Evans tinha mais um motivo para querer se manter em sigilo, manter a sua identidade em sigilo, e era porque a Mary Ann Evans mantinha um relacionamento que não era bem visto pelos olhos da sociedade. Ela passou diversos anos junto do escritor, filósofo e crítico literário George Henry Lewis. O problema é que o George Henry Lewis já era um homem casado, mas mesmo assim eles permaneceram juntos por muitos anos, viveram juntos, e era uma relação que não era bem aceita pela sociedade conservadora e moralista vitoriana. Então, é por isso outro motivo pela escolha de Mary Ann Evans se manter incógnita. Bom, então vamos falar sobre Silas Marner, ou O Tecelão de Raveloe. Esse não é um dos livros mais conhecidos de George Eliot, mas você talvez já tenha ouvido falar de outras das suas obras, como por exemplo o imenso Middlemarch. Middlemarch acredito que seja a sua obra mais famosa. Eu tenho aqui Middlemarch aqui atrás, então esse livro enorme aqui é Middlemarch, que é um feito literário gigantesco e muito bem escrito, que acompanha os personagens, os habitantes de uma cidade, de uma vila chamada Middlemarch, durante um certo período de tempo. E são pessoas que moram na região rural da Inglaterra, que é um tema que a George Eliot trabalha bastante nos seus romances. Outro livro muito importante que ela escreveu foi The Mill on the Floss, ou então O Moinho à Beira do Rio Floss, que é um livro belíssimo, muito, muito bem escrito também. Aliás, George Eliot foi um nome muito importante para a literatura de língua inglesa do final do século XIX, do final do período vitoriano. Nós já conversamos sobre Charles Dickens aqui no canal. O Charles Dickens foi o principal nome, o sinônimo de literatura vitoriana de meados do século XIX, e o mesmo a gente pode dizer de George Eliot, mas com relação ao final, as últimas 3, 4 décadas do século XIX.
Silas Marner, ou Tecelão de Raveloe, foi publicado em 1861 em volume único. Esse foi o terceiro romance escrito pela escritora, então ela ainda estava na fase inicial da sua carreira literária. E nesse momento, ela estava escrevendo um dos seus massivos romances, Rômula, que se passa na Florença do século XV e foi publicado de forma seriada entre 1862 e 1863. Então, enquanto ela já trabalhava nos esquemas, nos planos de escrita para Rômula, ela começou a escrever e terminou Silas Marner. Ela queria voltar novamente o seu olhar literário e artístico para a Inglaterra rural de início do século XIX e final do século XVIII. Assim como em Middlemarch, em Silas Marner, a escritora George Eliot, se volta para o passado, então ela está escrevendo lá na segunda metade do século XIX, mas ela volta o seu olhar para o final do século XVIII e início do século XIX, na região rural da Inglaterra. Então é um período que houve muito desenvolvimento nas cidades, houve uma grande industrialização. Nós sabemos que o final do século XVIII e início do século XX foi o período da Revolução Industrial, então grandes cidades na Inglaterra, como Londres, cresceram demasiadamente. Várias pessoas deixaram a cidade, deixaram o campo para tentar a vida na cidade, e é justamente esse campo, essa área rural, desse período de mudanças que faz parte desse romance aqui e de outros de George Eliot. E o protagonista dessa história é o Silas Marner, que dá título ao livro. Ele é um tecelão de linho e no início desse romance nós o encontramos em Raveloe, que é uma cidade, uma vila do interior da Inglaterra, e ele vive em isolamento. Ele tem um casebre no alto de uma montanha, mais isolado do resto das pessoas, nunca conversa com os seus vizinhos. Ele passa dia após dia no seu tear, tecendo linho, e não se comunica com ninguém. E o que acontece é que a comunidade desenvolve um certo mito com relação a esse personagem, com relação ao Silas Marner. Até as crianças morrem de medo de passar na frente da casa desse senhor. E ele já está lá há 15 anos, instalado nesse casebre, trabalhando de domingo a domingo. Mas o leitor, ele logo descobre o porquê desse homem ser uma pessoa tão amargurada e tão isolada. Nós descobrimos que antes dele mudar para Raveloe, o Silas Marner era uma pessoa muito respeitada em uma comunidade, em uma outra cidade que estava passando por essa fase de industrialização, e ele fazia parte de uma comunidade religiosa muito restrita, uma comunidade religiosa calvinista, mas ele era muito respeitado nessa comunidade religiosa também. Tinha diversos amigos e estava prometido para casar com a jovem Sarah. Quem não gostava muito do Silas naquele momento era um dos seus melhores amigos, aliás, o seu melhor amigo, mas que tinha muita inveja do papel que o Silas exercia nessa comunidade. E então ele trama uma maneira de encurralar o Silas, e Silas Marner é acusado falsamente de ter roubado certa quantidade de dinheiro que teria que ter ido para a igreja. O que acontece é que a igreja tem um costume, um processo de julgar pessoas, de julgar crimes, e esse processo é baseado em uma espécie de sorteio. Então, é Deus que sabe toda a verdade e Deus vai dizer, então, se aquela pessoa é culpada ou, então, inocente. Silas sabia que ele era inocente, mas nesse processo, nesse julgamento, ele é considerado culpado e, então, ele se desilude com a religião. Ele pensa, se Deus, que eu sei que sou inocente, fui considerado culpado por Deus, então, de duas, uma, ou Deus é falso ou Deus não existe. Então ele se sente totalmente desiludido e resolve sair dessa cidade. Aliás, a sua noiva Sarah decide romper o relacionamento e depois se casa com o seu melhor amigo.
E o Silas Marner, então, resolve se mudar para uma cidade muito distante e ele acaba encontrando Raveloe e fecha-se totalmente para sentimentos, para o amor e passa 15 anos trabalhando sem conversar com ninguém, apenas com os seus clientes para vender o seu tecido. E durante esses 15 anos que ele trabalhou incessantemente no seu tear, fazendo barulho, um barulho que assustava também as pessoas, principalmente as crianças, ele acabou acumulando muito dinheiro, porque ele vivia uma vida muito simples. Ele gastava pouquíssimo com comida, com lenha, ele vivia uma vida muito simples. Então ele acabou acumulando diversas pilhas de moedas de ouro e prata, e isso se tornou o seu único motivo de viver. Ele toda noite chegava, aliás, ele trabalhava em casa, então ele acabava o seu trabalho no tear, se sentava em frente à lareira, tirava as pilhas de moedas de ouro e prata do seu esconderijo e contava o dinheiro. E era isso que o fazia feliz, era isso que o mantinha vivendo dia após dia. O que acontece é que num dia chuvoso, uma tempestade, e outras coisas acontecem durante essa tempestade que eu não vou contar para vocês, mas nesse dia ou nessa noite, o Silas ele dá uma saída e quando ele volta, ele percebe que a porta da sua casa está aberta e ele vê que todo o seu dinheiro foi roubado. E aí que o seu mundo cai novamente e ele percebe, se eu não tenho mais o meu dinheiro, eu não tenho mais motivo para viver. E ele se torna uma pessoa ainda mais amargurada, mas ele vai até os seus vizinhos para tentar descobrir o que aconteceu e quem roubou esse dinheiro. É uma tentativa de aproximação, mas ele permanece uma pessoa totalmente triste e fechada, até que um dia, em uma outra noite de tempestade, do lado de fora está uma mulher que é viciada em ópio e que está em busca de vingança ao seu marido que a abandonou. Não vou contar para vocês a história dessa mulher, mas ela está com o bebê no colo, um bebê de 2 anos, e ela está no frio do lado de fora e esperando o momento certo para conseguir a sua vingança. Mas, infelizmente ou felizmente, ela perece antes, ela acaba morrendo nas ruas, e a criança é atraída por uma luz que vem da da lareira que está dentro da casa do Silas Marner. E ela entra, o bebê, que é uma menininha, entra na casa porque o Silas não fechava mais as portas, não trancava nada, já que ele não tinha mais nada, não tinha nada que pudesse ser roubado, ele não tinha mais essa preocupação. E ele vê esse bebê entrando na sua casa com cachos dourados. O primeiro instinto que ele tem é pensar que ele é o seu dinheiro voltando. Mas quando ele percebe que na verdade é uma criança, ele decide que a partir daquele momento ele vai cuidar dessa criança e vai fazer de tudo possível para dar a essa criança uma vida confortável e feliz. E é por ela que ele volta a se comunicar com pessoas, então ele vai até os seus vizinhos, ele volta a frequentar a igreja, ele volta a frequentar locais sociais e a comunidade muda a maneira como eles veem esse personagem que eles achavam que era um homem maluco, um homem que dava medo, e agora ele é um homem respeitado por todos e muito admirado por essa decisão. Mas a história não acaba por aí, mas eu vou deixar vocês descobrirem o resto dessa história lendo esse livro, que é um livro bem curtinho e é bem diferente dos outros romances da George Eliot, não no sentido de personagens e lugar, porque nesse sentido de ambientação e personagem, ele é um romance realista, mas com relação à jornada desse personagem que quase se assemelha a uma fábula, a um conto de fadas. É uma leitura bem gostosa de ser feita, que acalenta o coração. Eu gostei muito
e espero que vocês também gostem. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, de saber um pouco mais sobre George Eliot, o pseudônimo de Mary Ann Evans, sobre Silas Marner. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de curtir, de comentar, de compartilhar. Se você ainda não é inscrito no canal, não deixe de se inscrever. Uma ótima semana a todos e, é claro, ótimas leituras!